Olá, boa noite, pessoal. Estamos conversando mais uma reflexão aqui na Primavera da Educação. Hoje nós estamos recebendo diretamente de São Paulo a professora Tânia Levada. Ela que é doutora, pedagoga, formada também em Direito, ela que atua na formação continuada pelo Brasil e até no exterior, com relação à inclusão, as questões que a inclusão traz em si, e também sobre o decreto 1052/2020, que foi o decreto que está mudando o processo de inclusão no Brasil inteiro. Eu acabo de acenar para ela, vou convidá-la para entrar. Professor, eu peço que a senhora, por gentileza, peça a permissão para entrar na live e assim eu aprovo. Basta clicar nesses dois rostinhos que estão aí embaixo, que aí eu posso aceitá-la. Essa é uma live do Movimento Educação Alvo, que eu tive a honra de fundar no ano de 2013 e que está ganhando cada vez mais repercussão aqui nas redes sociais e também com o lançamento de vários livros. Esse foi o livro que eu lancei em dezembro, chama O que as escolas podem aprender. Ele faz parte de uma trilogia que também engloba BNCC no chão da sala de aula, o que podemos aprender a fazer, né? E metodologias ativas, o que podemos aprender. Se você quiser adquirir esses livros, é bem simples. Você digita www.conhecimentolivraria.com.br. Estou acolhendo a professora Tânia. Adriana, Tiago, te mandei um recado aí, depois você dá uma olhadinha. Vamos ver aqui como que eu coloco a professora Tânia na conversa. Olá, Ana Paula, boa noite. Obrigado pela presença aqui nessa live dessa noite, muito importante para gestores, educadores, pais e famílias sobre a inclusão e a nova lei. Parabéns à escola aí do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que está completando 50 anos e que está tomando todas as forças e energias da Adriana Thiago. Parabéns a essa comunidade salesiana inserida, presente numa comunidade do Rio de Janeiro. A Adriana é uma pacificadora lá desse morro. É uma pessoa que eu admiro muito, que está me devendo uma live aqui também. Dá seu jeito, Adriana. Nós estamos aguardando a entrada da professora Tânia. Gente, nessa Primavera da Educação, o movimento Educação é o Alvo não para. Nós que somos 20 consultores, esse número tende a aumentar agora no próximo ano, que pode ir até a sua escola para fazer assessorias, palestras, oficinas, etc. Só fazer o contato aqui comigo nesse meu Instagram, tá? Paulo H. Souza Alvo. Nós estamos aguardando a professora Tânia. Isso, bacana. Então, e alegria que nós a acolhemos. Vocês aí que vão assistir essa live depois também no canal do YouTube, o que as escolas podem aprender, para a gente conversar, porque hoje é um dia muito importante. Vocês aí que vão assistir essa live depois também no canal do YouTube, porque... Olá, professora, Deu boa certo, noite. Paulo? Tudo Boa bem? noite.
Tudo bem, tecnologia é fogo. Eu estou no celular porque pelo computador eu não consegui, mas é a mesma coisa, É a mesma coisa. mesma coisa. O Não tem importante é esse problema. conteúdo maravilhoso que você dissemina sempre lá pelo Tantas Palavras, que é É, aquela agência da qual também eu faço parte, né? Lá do professor Aquilau, uhum, é, isso, fazendo palestras por todo o Brasil, né, professora? Eu peço que a é senhora isso ajude, mesmo. por favor, aí o telefone para aparecer o seu resposta. Pela agência da qual também eu faço parte, né? Isso. Ah, Professora, a pô, senhora tem um fone aí? Pode te ajudar com o de eco. ouvido? Pode te ajudar Não, com o mas eco tá, eu estou se te ouvindo tiver. muito bem. Estou te ouvindo, Tá ótimo. tô te ouvindo bem, viu, Paulo? Para mim não está tendo problema. Você quer que eu Perfeito. ponha o fone? Não, tá tranquilo. Se não tiver ruim para você, tá ótimo aqui Não, para não. nós. Para mim tá bom, tá muito bom. Vamos lá, Então então, vamos lá. professora. Se apresente para esse pessoal que vai ver a live aqui agora, que vai ver depois. Eu prefiro que você mesmo faça a É. sua apresentação para não incorrer em um erro aí no seu currículo. Olha, eu sou professora, em primeiro lugar, professora. Eu tenho mestrado e doutorado na área da educação especial, até movida por essa minha carreira de professora e movida por motivos particulares. Eu tenho um filho com síndrome de Down, que então eu fui buscar alguma coisa para que pudesse atender as necessidades dele também, né? Junto a isso, eu fui fazer direito, fiz direito também, para poder trabalhar na área dos direitos humanos da pessoa portadora de deficiência, da pessoa com deficiência, né? Vamos mudar o nome. E, e assim, e venho trabalhando dentro das coordenações de educação especial com uma visão inclusiva, tá? E também trabalho com autoadvocacia de pessoas com deficiências intelectuais, que eu acho que é um momento, né, da finalização de toda essa inclusão escolar, aonde a gente coloca eles como donos das próprias vontades e dos próprios caminhos. Tá? Então, eu dou a eles o direito de falar, de reivindicar, de se colocar. E fui professora há muitos anos, fui orientadora educacional aqui em Ribeirão Preto. Estamos aqui em Ribeirão Preto com calor terrível, terrível, tá assim uma coisa bárbara, né? Mas estamos aqui sobrevivendo. E assim, e trabalho por tantas palavras, né? Para o professor Arquilau. Hoje eu trabalho com ele, né? Fazendo toda essa parte de educação inclusiva, trabalho com gestores, com professores, com coordenadores, as questões relativas ao social da escola. Enfim, estamos aí trabalhando, né? Trabalhando, repartindo o que a gente pode repartir adquirindo durante o ano, né? Durante a vida toda, não tem problema. E Mas é isso, ele acho tá que organizando, né, professora, nesse mês de outubro, uma série de lives muito interessantes com parceiros aí. É, e, eu vou falar você e não senhora, eu prefiro você, pode? ah, claro, pelo amor de Deus, Não, né? você, o Daltro, a Mata Relvas, né? Parece que o Júlio Muita Furtado, gente. Dalmi, é uma turma O boa, viu? Pedro Demo, Pedro Pedro Demo, Demo, Luquezzi, é, o negócio vai ser é bom. uma. Jane, que é aqui amiga daqui de Belo Horizonte. Aqui também está E, muito calor, mas o que mais está esquentando a cabeça da gente, nesse momento, para os educadores que são comprometidos, é esse novo decreto que é o tema da nossa conversa hoje, né, professora? Você isso, que é é. advogada, formadora, muito bem formada na área. É, como você está vendo logo esse panorama inicial desse decreto que chegou aí, instantâneo, de uma hora para outra? Eu recebo também agora com muito carinho a professora Lucília, que foi a ponte para que essa live pudesse acontecer. Olha, Paulo, quando eu ouvi
né, o dia da assinatura do decreto, eu fui alertada que estava acontecendo e eu vi, eu, eu fiquei abismada. Sinceramente, eu fiquei abismada. Eu falei, gente, não é possível que vamos retroceder no mínimo, falando por baixo, 30 anos, né? Aí eu me preocupei em ler o decreto. Eu falei, eu vou ler o decreto para ver o que realmente eles estão querendo falar. E continuei em pânico, porque o decreto está extremamente confuso. Nós não consegui chegar exatamente aonde eles querem chegar. A única conclusão a que eu pude chegar, assim, a partir da minha leitura, a partir dessa análise, é que existe um movimento de recriação das classes especiais, das escolas especiais, sob o pretexto de que foi perguntado a paz, não sei o quê, e eles preferem isso. Eu não sei de onde eles tiraram isso, porque as pesquisas mostram que, pelo contrário, os pais cada vez mais querem as crianças na escola regular e que estão satisfeitos com isso. Estão satisfeitos. Nós não podemos medir a satisfação de um grande grupo por 10 pessoas, não é verdade? Por 20 pessoas, né? Por 10%, vamos dizer assim. Então, eu continuei lendo e surgiram dúvidas assim muito grandes, muito grandes. A primeira dúvida que me surgiu foi o que eles estão chamando de educação equitativa. Porque, veja bem, se você fala em educação equitativa, pensando em classes e escolas especiais, isso não existe. Nunca existiu. Nunca. As escolas e classes especiais nunca tiveram uma educação equitativa. Eles sempre foram considerados como incapazes, deficientes, aqueles que com 14 anos ainda faziam bolinha e chuvinha, porque não conseguiam ir para... Então, eu não entendi o que eles estão querendo dizer com uma escola equitativa. Primeiro termo que me surgiu. Tá? Depois eles falam aqui no decreto, estou com o decreto aqui, dá licença de eu ver aqui, né? Equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O que é isso? O que eles estão chamando de um aprendizado ao longo da vida? Porque, veja bem, vamos voltar no tempo um pouquinho, lá nas escolas especiais, quando a gente tinha ainda a questão assistencialista, de guardar, de deixar lá para não ser exposto, enfim, toda aquela conversa. Nós tínhamos uma educação ao longo da vida, onde a gente tinha pessoas com deficiências que ficavam nessas escolas até velhos, até se tornarem idosos. Só que isso é uma educação ao longo da vida ou isso é um guardar ao longo da vida? Tá? Porque quando você não tem um objetivo com essas pessoas, para que eles realmente sejam integrados na vida, isso é simplesmente guardar, proteger, assistencial, um processo assistencial, um processo de tirar dali, proteger, né, para que o mundo não veja, para que... E isso, Paulo, me levou ao início do século XX, final do século XIX, onde a gente tinha realmente essa segregação, é uma segregação, onde as pessoas não tinham como conviver com as pessoas, que eu digo os alunos, né, as crianças, não tinham como conviver com colegas que porventura tivessem alguma deficiência, então eles não conheciam, eles não sabiam quem eles eram. Então, quando você via, há muitos anos, quando o meu filho nasceu, ele tem hoje 40 anos, a gente estava num movimento de tirar o nome de mongoloide e passar para portador de síndrome de Down. Eu me lembro, eu tinha vizinhos, professor, e eu acompanhava, eu ajudava alguns cegos, que eram do vizinho da casa da esquerda, e um rapaz a chegar até a escola, que aqui em Belo Horizonte chamava Instituto Pestalozzi. E era horrível entrar no ônibus com ele e assistir às cenas de depreciação à pessoa humana.
Não entendi. Repete que cortou um pedaço. Sim, eu tinha, quando criança ainda, pré-adolescente, eu tinha missão dada pela minha mãe por uma vizinha do lado esquerdo e a outra do lado direito. Eu acompanhava dois cegos até o Instituto São Rafael e o Instituto Pestalozzi ficava na mesma região e eu acompanhava um rapaz que tinha a síndrome de Down. Inclusive hoje nós temos uma parceria com o Instituto Mano Down. Acabei de mandar um recado para ele, daqui a pouco ele entra aqui na live. Mano Down hoje é uma referência aqui em Belo Horizonte. É o Dudu. O Dudu é o único músico com síndrome de Down que tem 9 CDs gravados, toca 9 instrumentos. Ai, gente, coisa linda. Tá casando, é modelo fotográfico hoje e faz um show. O dia que você vier a Belo Horizonte, nós vamos recebê-la com o Dudu tocando. Te prometo. Ai, olha, eu fiquei arrepiada só de pensar, hein? Só de pensar. Então, veja, é isso, você entende, Paulo? Eu tive a oportunidade de ter uma colega de escola cega. Eu era criança, não vou falar quanto tempo faz, foi quase no berçário, tá? Aí eu estudei com ela todo o primário e todo o ginásio, né, naquela época. E ela era uma pessoa perfeitamente incluída entre nós. Ela tinha, qual a necessidade que ela tinha? Ela usava o braille, então quando a professora passava alguma coisa na lousa, alguém sentava atrás dela, eu fiz muito isso para ditar para ela poder copiar. Então, veja, nós nos adaptamos, a escola não. A professora continuou passando coisas na lousa sem pensar que ela tinha na classe uma criança cega, que jamais iria ler o que ela estava colocando na lousa. Então, eu acho que todo esse movimento da inclusão, a gente veio como uma avalanche, eles foram colocados. Existe, claro, a questão da inclusão radical, um movimento com o qual alguns pontos eu discordo e muito, só que não se trabalhou a questão de preparar a escola enquanto professores, gestores, funcionários, para receber esses alunos e adequar essas escolas para esses alunos. Porque, veja bem, não é uma questão de falar assim, vamos diminuir o currículo. Não, não é nada disso. Não tem que diminuir currículo nenhum. Tem que buscar novas formas de trabalhar aquilo. Hoje nós temos a BNCC, que está aí, e que aqueles conteúdos que estão ali são perfeitamente adaptáveis a qualquer aluno. Não vamos trabalhar dentro da curva de Gauss, vamos pensar assim, com aquela população que está aqui do lado de cá. Não é verdade? Nem com o que está do lado de cá, vamos trabalhar com uma forma de atender a todos. Porque, veja, se nós temos na inclusão muita preocupação com as crianças que não aprendem, entre aspas, hein? Que não aprendem, como eu falo da escola, ninguém tem preocupação com aquele que quer aprender mais. Com aquele que já viu que para aquele aquilo. Então, eles começam a ter problemas de disciplina, começam a ter uma série de outras coisas que vão levando ao fato de, esse menino não serve para ficar aqui. E o decreto, de uma certa forma, ele dá essa abertura para as escolas. Quando ele fala de salas especiais, veja, gente, quanto que se lutou para tirar das escolas as classes especiais, que tinham os apelidos mais horrendos que a gente pode imaginar. Era a sala dos louquinhos, a sala dos Gardena, a sala daqueles que não bate bem. Nós lutamos para acabar com isso e agora nós vamos voltar atrás. O decreto quer que a gente volte atrás e recrie isso. Professora, eu quero te falar uma coisa. Eu sou um fã de São Francisco de Assis, né? Daqui a 2 dias é o dia dele, né? Dia 4 de outubro. Na época de São Francisco de Assis, eu estou falando para fazer uma ironia com relação a esse decreto. Os rancenianos, hoje chamados de leprosos, eles andavam com o sino, né? Que aí quando eles passassem na rua, todo mundo se escondia para não, entre aspas, pegar a lepra, né? Esse decreto me parece que voltou lá na Idade Média, porque Exatamente.
quem conhece a educação sabe o movimento que está tendo no mundo pela No inclusão, mundo. pela solidariedade, pela cultura da paz. Quem conhece os 17 Objetivos do Milênio da ONU, da sustentabilidade, sabe que é ir na contramão da história. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Completamente. O decreto fala em educação especial oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e escolas especializadas. Será que vai ser uma reedição das classes especiais, segregadoras, que geraram inúmeros preconceitos, que a gente está custosamente lutando para retirar do imaginário? Eu penso que sim. Se esse decreto, como é que eu vou te falar, vingar, né? Como a gente pode dizer, porque existe um movimento contra muito grande, essa semana, esses 3 dias, foi assim, de movimentos e movimentos contra tudo que está aqui, nós vamos ter uma reedição disso. Nós vamos ter uma reedição disso. Porque, veja bem, quando eles falam, esse termo preferencialmente, ele já foi extremamente criticado. Não é quem que tem essa preferência. Não é preferencialmente, eles têm que estar na escola regular, em sala regular, não salas especiais que segregam, e nem em escolas especiais. Olha, deixa eu fazer a parte aqui. Ontem eu assisti uma live de uma pessoa, eu não sei nem quem é ele direito, é que me mandaram eu assistir, onde ele dizia assim, aquela professora que tem aquele aluno que chuta, que morde, que... Gente, espera um pouquinho. Em nenhum momento foi dito que se extinguiriam os trabalhos terapêuticos para que essa criança pudesse estar na escola regular. Os trabalhos terapêuticos fazem parte da saúde. E a saúde é importante. É importante a terapia ocupacional, é importante a fonoaudiologia, é importante a fisioterapia, é muito importante. E são trabalhos da saúde. A educação cabe trabalhar o conhecimento. E esses alunos, eles têm plenas condições de trabalhar conhecimento, de conseguir adquirir o conhecimento, talvez não do jeito que a escola tradicional queira, porque a nossa escola é uma escola conteudista até hoje. Ela não trabalha aquelas habilidades que estão lá na BNCC. Ela não trabalha para promover aquelas 10 competências. Ela trabalha com conteúdo. Então, ficam preocupados aí com prova disso, prova daquilo, índice disso, índice daquilo. Esses meninos vão atrapalhar. O que acontece? Vão para a sala especial, preferencialmente para a escola especial ou sala especial. Então, isso é um perigo. É um perigo. Nós vamos ter uma reedição, sim, dessas coisas. Fora que, aqui no decreto, foi assim, dado uma ênfase muito grande aos surdos. Veja bem, os surdos vão ter um espaço especial com... Gente, pelo amor de Deus, o surdo que está na sala regular, ele está contribuindo com toda aquela turma dele na questão da aquisição da língua de sinais. Porque ele está ali, e as crianças aprendem com a maior facilidade. Ele está ali ajudando, nós não temos que tirar ele dali, porque a hora que você tirar ele dali e segregar ele num grupo de surdos, só surdos, quando ele vier para a sociedade, ninguém sabe conversar com ele. Eu não sei aonde isso é bom. Vai criar um gueto, né, professora? Vai criar um gueto. Ou vários guetos, a sociedade vai ficar fragmentada em pequenos guetos e no decreto é perceptível que a legislação está priorizando os surdos. Talvez seja porque algumas pessoas do alto escalão do governo têm uma sintonia com a linguagem aí de Libras. Mas a Libra é uma linguagem em código que o Enem pede, que a BNCC pede. São novas linguagens, e linguagens humanizadoras, né? Cadê a empatia da BNCC? O autocuidado, o autoconhecimento, né? Eu acho que está tendo uma meritocracia reversa. Concorda? Reversa, exatamente. A Libra já está incluída.
Então, veja, você tem um professor que tem na sala um aluno surdo e que ele precisa mudar a forma dele trabalhar, como a professora que não mudou quando passou na lousa, mas ele tem um aluno surdo, ele precisa mudar a forma dele contar uma história, ele precisa mudar a forma dele fazer... Gente, isso é uma forma de inclusão do professor também, não só do aluno. Porque o professor também está sendo incluído numa outra realidade que não é a dele. Tá? Quando você tem um aluno com uma deficiência intelectual e que você tem que buscar a solução para que ele adquira o básico daquilo que você está falando para que ele possa ir para frente, gente, quem está ganhando é você. É você, professor. Ele vai ganhar porque ele vai ter uma coisa que ele vai conseguir adquirir. E você está ganhando porque você está tendo que criar. Veja, essa parte da criatividade, de você pegar um conteúdo e desmanchar esse conteúdo de uma forma que todos os alunos da sua sala entendam e compreendam, isso é um trabalho de engrandecimento, é um trabalho de inteligência. E o professor devia ficar muito mais orgulhoso de fazer isso do que de ficar repetindo igual papagaio as coisas que estão dentro de uma apostila. Porque o que está lá na apostila é o mínimo. E o resto? E o resto? Então, eu fico muito preocupada com essa possibilidade de recriar a sala especial. Porque a gente sabe, Paulo, quem é da área sabe bem disso, que as salas especiais não tinham só alunos com deficiências. Eram alunos com problema de comportamento, era aluno que não se adaptava à escola, era uma miscelânea de coisas ali, e aonde não existia trabalho nenhum. Não dava para fazer trabalho nenhum. Eu me lembro dos anos 90, numa prefeitura, eu prefiro falar não o nome da cidade em que eu trabalhava, e que aí a gente tinha uma sala que ela recebia o nome de Projeto Azul. Projeto Azul significava que todo mundo ali ia passar. E eles aglutinavam alunos com paralisia cerebral, com síndrome de Down, surdos, com TDAH. E aí aquela sala do Projeto Azul, quando os professores se dirigiam para lá, alguns, não todos, tá? Eles diziam, nossa, agora eu vou pagar os meus pecados. Por quê? Porque não havia uma cultura de formação continuada em torno do tema da inclusão, do reconhecimento da pessoa humana na sua mais íntegra dignidade. E o temor é que isso volte numa escala exponencial. Né? Exponencial, exatamente. Veja bem, eu acho que uma falha do processo de inclusão, da inclusão escolar, foi a gente não ter investido mais ainda, porque foi investido muita coisa, mas investir mais ainda nessas mudanças que tem que ter na escola. Porque a escola como um todo. Veja bem, você tem ali uma professora que fala assim, eu não dou conta desse menino. Não, filha, vem cá, você vai dar conta, vamos trabalhar juntos. Né? Fazer equipes que realmente... Porque, veja, a educação especial, ela ficou assim revestida de uma coisa milagrosa, né? Não, esse menino é aluno da educação especial, porque lá ele vai conseguir. Como se fosse milagroso, né? E não é nada disso, pelo contrário, ela acabou adquirindo um caráter de rebaixar toda a questão cultural desses meninos. Eu nunca vi, olha, que eu trabalho há muitos anos na área, trabalhei em escola especial, trabalhei em tudo quanto foi todos os momentos da educação especial. Eu nunca vi numa escola especial eles contarem para os meninos, por exemplo, sobre a abolição da escravatura. Por que eles não precisam saber disso? Sobre o descobrimento do Brasil. Não precisam saber disso. Sobre música, artes. Eles não precisam saber disso. Então, há um rebaixamento. Vamos dar o mínimo básico. Tá? E, com isso, né, vão ficando formando uma sociedade à parte de desinformados. E é incrível, né, professora? Porque a competência 3, a competência geral 3 da BNCC é repertório cultural. Repertório cultural para todos. Né? Quem vai saber se a pessoa é ou não elegível para a escola regular? Né? Vai ter
sei lá, uma equipe técnica, esse troço está estranho. Como será feita a avaliação? Quem vai formar a equipe de multiprofissionais que vão trabalhar ali de forma interdisciplinar? Exatamente. Aí a gente corre o risco muito sério de você medicalizar de novo a educação especial. Ela já tinha saído dessa medicalização. Ela já tinha, não se tem mais diagnóstico. Você tem um nome de uma síndrome, mas não é um diagnóstico que vai determinar o que essa pessoa vai ser. Porque quando você fala assim, nossa, aquele menino tem paralisia cerebral, veja bem, quando você fala, aquele menino tem paralisia cerebral, as pessoas falam, ai, coitadinho, ele não fala, né? Não, ele fala. Ai, coitadinho, ele não consegue aprender nada, né? Não, ele tem o cognitivo preservado. Então, você vai pela parte médica e encaminha porque ele tem paralisia cerebral. Não se avalia se realmente ele não vai ser muito beneficiado, ou será com certeza, de estar no meio dos outros. Porque ele vai ouvir coisas diferentes, as pessoas vão aprender a falar com ele, a escutar, a entender o que eles falam. Então, veja, nós corremos esse risco pelo decreto, nessa equipe de multiprofissionais, voltarmos a ter a parte médica, a parte de neurologista. Olha, que nem disse uma mãe uma vez para mim, meu filho precisa estar na escola especial porque ele tem flocos, o médico diz que ele tem flocos. Quer dizer, sabe, não tem, é uma coisa assim que muito perigosa. Muito, muito perigosa. Eu achei que o decreto ele foi um retrocesso e que se nós não nos firmarmos muito bem na questão educação inclusiva, inclusão escolar, nós não vamos conseguir barrar isso. Eu estou vendo, como eu te falei, eu estou vendo um movimento muito grande das pessoas se colocando contra. Já recebi documento da OAB, do próprio Congresso, mesmo porque ele é irregular. Porque, veja, o Brasil é signatário de todos os documentos que falam sobre a inclusão. Internacional. E nós vamos contra todos eles, né? A nossa política de educação especial foi feita baseada em documentos internacionais. Então, quer dizer que de uma hora para outra esses documentos não servem para nada? O Brasil agora é um país à parte? Vamos voltar tudo ao que era? Então, ele está muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que existe a necessidade da gente fazer um movimento. Uma coisa que me chamou a atenção, Paulo, é o seguinte, eles falam das escolas especializadas, né? São instituições que vão trabalhar tal. Veja, as escolas especializadas, para aquele indivíduo que, por algum motivo que alguém imaginou, não poderia estar na escola, elas continuaram existindo. Elas não deixaram de existir. São Paulo tem uma escola para autistas graves. Tá? Aqui, a PAI, aqui de Ribeirão Preto, atende paralisia cerebral grave. Então, elas não deixaram de existir. Esses meninos não vão ficar. E como eu falei antes, a saúde está aí para dar o apoio para eles, muito grande, que eles necessitam. Tá? Mas falar que, olha lá, como ele fala aqui, demandam por apoios múltiplos e contínuos. O que é isso? Que apoio múltiplo e contínuo? Muito vago, né? Ô, professora, uma pergunta. Será que essa cultura do ranking do Enem, esse discurso de que o Brasil, dos últimos anos, piorou no PISA, sabe esse discurso ranqueador, meritocrático, reverso, que eu chamo? Essa cultura de primeiro lugar, segundo lugar, será que isso não é cultuado por essas pessoas que estão tomando essas decisões? Né? Por exemplo, a política de educação especial vai fazer o uso da BNCC. Ora, a BNCC é toda inclusiva. Né? Autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação. Como falar disso segregando pessoas? Exatamente. Olha, eu acho que esses índices baixos que o Brasil está recebendo,
Eu vou tomar como contraponto o Ceará. O Ceará não é. Por quê? Porque lá existe um trabalho que vai para a escola toda. Então, quando esse trabalho é feito na base escolar, quando esse trabalho é feito para que as pessoas se apropriem realmente da necessidade de mudanças na escola, a coisa funciona. Agora, o que, que nós temos aqui no Brasil? Assim, no resto, praticamente no resto todo, vou falar falando do Ceará porque é um caso que se destaca, né? Nós temos uma educação relegada a um 10º plano. Nós não temos investimento para que a escola melhore. Sabe? Tirar os alunos com deficiência da escola não vai melhorar em nada, eles não vai fazer diferença para a escola, vai fazer diferença para eles, muito grande. Mas para a escola, fala assim, eles saindo, a escola vai... Não, a escola vai conseguir passar lá para o primeiro lugar. Não vai, não. Não vai, porque apesar de a gente ter uma BNCC muito boa, apesar da gente ter formadores muito bons, né, oportunidades de fazer isso, nós temos uma escola que não muda. Nós temos uma escola que não muda. Ela continua sendo uma escola elitista, conteudista, onde vale a resposta decorada e não o pensamento crítico. Se você pega, por exemplo, uma redação de um aluno, você pede para ele escrever alguma coisa. Como eu tenho um filho que escreveu, a professora perguntou, o que, que você faz quando você está dormindo? Ele respondeu, eu não sei, eu estou dormindo, como é que eu vou saber? Ele foi considerado um rebelde. Rebelde. E quando a gente tem, por exemplo, uma criança que busca uma solução matemática diferente daquela que a professora está pensando, ela pega a caneta vermelha e põe errado. Fala, você copiou a resposta de alguém. Se ela fizer mentalmente, você copiou a resposta. Então, a escola não mudou. Mudou todas as perspectivas, mas a escola continua sendo aquela do professor que voltou 100 anos depois de morrer e falou, nossa, graças a Deus, a única coisa igual que eu vi no mundo foi a escola. Ela continua do mesmo jeito. E isso é muito interessante, né? O professor-centrismo precisa dar lugar a novas metodologias que a gente chama de ativas, né? A professora Lucília, ela fez o prefácio do meu livro, esse livro aqui. E aqui eu defendo que a escola está num paradigma de mudança. Ou a escola muda ou ela dança. Assim, dentro da própria palavra já tem o movimento dialético que ela tem que fazer. E aí, é interessante, você falou do Ceará e me deu saudade de um grande amigo, que é o professor Dr. Casemiro Campos. Ele também tem uma obra dedicada à BNCC. É um irmão que eu tenho lá no Ceará, além de um professor de altíssimo nível. Ele também escreve que o Brasil é signatário dos documentos que falam da educação inclusiva. Inclusive, signatário e um dos líderes do processo de reflexão. Né? Era, né? Não sei como é que vai ser agora. Nessa rede regular de ensino. O decreto atual não representaria voltar, assim, no lugar de mudança, a gente vai vai dançar com o que a gente construiu a duras penas? Vamos dançar e dançar bonito. Se o decreto for realmente... se ele passar, né? Se ele for implementado, realmente, nós vamos dançar e dançar muito bem. Vamos dançar. Agora as políticas que vão ser estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Infelizmente, não sei como está o nosso Conselho Nacional de Educação nesse aspecto. Não consigo pensar, sabe? Porque um conselho que até agora não se mexeu para ver quantos prejuízos a educação está tendo, eu duvido da eficácia dele. Eu duvido, sinceramente, não tenho grandes ilusões. Os conselhos estaduais, alguns conselhos municipais ainda são um pouco mais atuantes, porque a adesão é voluntária, né? Eles colocam que a adesão é voluntária. Então, só que se você não aderir, você não recebe verba. Quer dizer, mesmo se você aderir, você também não vai receber, porque não tem verba, né? Não tem dinheiro.
Então, agora é agilizar nos conselhos municipais da educação essa discussão. Essa discussão. Eu ando em muitos municípios, né, até por conta da assessoria, e eu vejo municípios onde os conselhos são muito fortes, mas vejo municípios onde eles nem existem. Eu vejo escolas onde existe um projeto político-pedagógico muito bem feito, tá? E vejo escolas onde ele não existe. Então, nós temos que pegar agora e trabalhar com isso, com essas questões em conselhos, nas escolas, nos projetos políticos pedagógicos, para não deixar essa coisa ir para frente, né? Independente da política que for ancorado numa adotada. normativa que é a base, né? Querendo ou não, a base orienta que o currículo seja flexível, aberto, democrático, Exatamente. humanizante, e de repente vem um decreto por cima da base. Corro eu o risco de dizer que nem sei se a base foi lida, e se foi lida, será que foi interpretada? Nesse mês, que é o mês dos professores, mês de outubro, eu acho que foi o pior presente. Se é que foi um presente, né? Foi. Parece um presente de grego, aqui, né, que foi trabalho de Troia. Alguém entrou lá e soltou os guerreiros dentro. Mas, assim, também essas falas que dizem que quem não tem nada para fazer vira professor, eu fiquei muito preocupado. Nossa. Porque isso é um tipo de inclusão já na fala, né, de uma pessoa que tem uma formação, é doutor, né, espera-se que o currículo tranquilo, né, não sei como é que está, mas esse momento está muito sério para o Brasil. O que se ganha e o que se perde com essa nova política aí do decreto? Olha, com o decreto eu acho que não ganha nada. Não se ganha nada. Ganha só no aspecto que eu estou percebendo das pessoas se aglutinarem para ir contra ele. Tá? Essa aglutinação nós estamos precisando no Brasil. Esse movimento de pessoas para tirar as canetadas, porque nós estamos precisando disso. Agora, enquanto decreto, eu acho que ele não traz benefício nenhum. Nenhum. Agora, podia acabar a tinta, né, professor? Oi? A caneta podia acabar a tinta, né? Podia. A caneta Bic acaba tão rapidinho, não escreve mais. Né? Agora, enquanto prejuízo, Paulo, eu acho que o maior prejuízo vai ser realmente a gente ter de novo grupos de pessoas que deveriam estar socialmente incluídas, que deveriam ser participativas, e quando eles têm a oportunidade de participar, eles nos surpreendem com as falas deles, e nós vamos ter essas pessoas talvez até por imposição das próprias escolas, que vão querer que eles saiam, segregadas de novo em grupos pouco significativos. Eles falam, são grupos de iguais. A igualdade não é boa, o bom é a diversidade, o bom é a gente conviver com os diferentes, cada um é de um jeito. Bom, igualdade não existe, né? Não existe, a diversidade está em todo lugar. Então, eu acho que esse prejuízo é muito grande, um retrocesso, uma perda de anos de trabalho, porque foi um trabalho muito grande de equipes, né? Anos de trabalho, mas na minha opinião, ainda falta um grupo que precisa ser trabalhado com muita eficácia, que é o grupo de pais. Porque eles têm que ser nossos parceiros agora. Eles não podem cair no conto da sereia, no canto da sereia do decreto, e falar, tá vendo? Agora meu filho vai para uma escola especializada, e ele vai ser super bem atendido. Não, ele não vai. Ele vai ficar naquele marasmo que eles ficavam antes, que não levava a nada, que se transformavam em pessoas absolutamente desinformadas. Eu acho que isso é muito sério, né? A questão da desinformação. Então, eu acho que os grupos de pais agora, eles são muito importantes. Nós temos grupos de pais, por exemplo, a Federação das Associações de Síndrome de Down,
ela tem grupos de pais muito atuantes na questão da inclusão. Eu não sei se você conhece a Débora Seabra de Moura, ela é uma professora de Natal, ela é portadora de síndrome de Down, ela foi namorada do meu filho, a mãe dela é muito minha amiga. Ela é uma que você se surpreende com as colocações dela. Porque ela fala, eu vi os dois lados. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, estudou em escola inclusiva a vida toda, com todas as dificuldades que teve, foram vencidas pela própria escola, e hoje ela é professora. Ela foi ridicularizada por uma desembargadora do Rio, né? E ela mesma fez uma carta de repúdio para essa desembargadora. Ela tem um livro onde ela trabalha a questão da inclusão, um livro dela com histórias infantis. Quer dizer, gente, é isso que eles vão perder. Eles vão perder isso, eles vão perder, e os pais vão perder essa oportunidade de ver os filhos fazerem isso. Porque a gente sabe que se voltar a isso, nós vamos ter, de novo, aquela educação especial dita milagrosa, secreta, que ninguém sabia que métodos usavam, secreta, uma coisa assim que eu sei trabalhar com o seu filho, a outra professora não sabe. Para com isso, gente. Para com isso. Isso aí é ilusão, sabe? É uma ilusão muito grande. Eu sempre falei isso, apesar de eu ser do programa de educação especial, eu sempre falei isso, vocês são muito prepotentes. Vocês se acham o máximo na educação especial. Vocês não são, vocês sabem menos do que o professor de sala de aula do ensino básico. Menos, porque vocês não conhecem as crianças, e vocês não conseguem perceber a questão de uma criança de 8 anos e uma de 8 anos com síndrome de Down, que elas são iguais. Eles não conseguem perceber isso. É o aprender a ser e a conviver, né? Nós estamos indo até contra o documento da Unesco que propunha que a gente tem que aprender a conhecer. Então, como conhecer se não convive, né? Não convive. Se não convive. Exatamente. Aprender a fazer uma nova aula, uma forma que possa se adequar a todas as pessoas. Aprender a fazer, que é fazer uma educação inclusiva, e aprender a conviver. Eu acho que a gente está indo até contra o documento da Unesco, nesse momento, educação, né? Para todos. Enquanto eu falo, o documento de educação para todos. Enquanto eu falo com você, professor, eu ganhei um presente aqui, um design, viu que eu ia falar com você sobre esse tema. Hoje ele vai fazer um logotipo mudando isso aqui, vai colocar inclusão é o alvo. Então, na hora que ficar pronto, eu vou te mandar. Manda, sim. Nós vamos, eu acho assim, nós temos aí um documento de educação para todos. Esse documento não é novo, assim, não saiu ontem, né? Ele é um documento que a gente vem trabalhando nele. Nós temos uma declaração de Salamanca, que foi o primeiro passo. A declaração fala, gente, nós temos que implementar os AEEs agora, porque no AEE, um AEE sério, a professora Vânia, ela faz um trabalho de orientação de professores de AEE muito bom ela faz como adequações curriculares. Então, veja bem, não é você diminuir currículo, é adequar. Por que eu vou... Veja bem, eu costumo falar assim para os professores quando eu trabalho. Eu falo, pessoal, eu vou chamar na lousa alguém para escrever 5.926 em algarismos romanos. Todo mundo arrepia. Fala, nossa, mas eu não sei mais isso. Ah, mas você não aprendeu na escola? A tua professora não dava errado se você escrevesse errado? Para que você usa algarismos romanos? De 1 a 12 do relógio, que até o relógio é errado, né? Porque ele tem um número errado, e às vezes capítulo de livro que nunca vai chegar nem a 1000. Então, por que nós ficamos ensinando, fazendo esses meninos colocarem na cabeça números enormes em algarismos romanos? Para quê? Quando eu posso contar a história dos algarismos romanos, mostrar para eles, fazer jogos, dinâmicas com eles, com isso, e pronto, o conhecimento está obtido. Eles obtiveram o conhecimento da coisa. Não precisa decorar. E com um clique, essa geração que eu chamo de C, né, ela já descobre qual que é o 1000, qual que é o 100, os 5, né? Infelizmente, perde-se muito tempo com o currículo que pode ser ajustado, e nós temos um desafio. O desafio é a mobilização. Concorda, professor? Eu acho que agora é o momento de mobilização.
É o momento de mobilizar agora os profissionais, é o momento de mobilizar os pais e é o momento de mobilizar os meninos, porque eles têm muito a falar para a gente. Eu fui uma vez coordenar uma mesa só com pessoas com síndrome de Down. E quando eu terminei, eu olhei na plateia, um chorava de um lado, outro chorava do outro. Eu falei, pessoal, vamos ser honestos aqui. Quem tinha que estar coordenando essa mesa não era eu. Não deveria ser eu. Eles podem perfeitamente coordenar essa mesa. Da próxima vez, eu saio e eles ficam. Porque, veja, é uma coisa que surpreende as falas deles, as coisas que eles colocam. Até outro dia eu contei para a Lucy, o meu filho brigou com a professora dele, online, porque ela disse que usar máscara é chato. Ele falou, como chato? Nós estamos no meio de uma pandemia. E tem que usar a máscara para sair. Ele arrumou uma encrenca que foi assim. Mas ele não está errado. Por outro lado, eu vejo meninos que não. Sabe, que sempre estiverem. Que as mães são contrárias à escola inclusiva. São contrárias. Então, a gente vê bem isso. Então, nós temos agora que mobilizar, assim, profissionais, pais, responsáveis e os meninos. Os grupos de autodefensoria, os grupos de autoadvocacia, tem vários pelo Brasil, precisamos movimentá-los também. Isso aí eu vou tomar atitude, porque eles é a voz deles, Paulo, é a voz deles. Nós aqui temos um movimento parceiro, que é o Movimento Direito na Escola. Hoje eu já conversei com alguns, eles estão pasmos, né? A ideia é escrever uma carta aberta com as ONGs, os movimentos sociais ligados à educação. Eu queria muito que a Priscila, aí de São Paulo, que é do Todos pela Educação, também se juntasse a esse mutirão. A Cátia Smolli, do Reúna, a Fundação Lema, a gente tem que começar a dizer que existem coisas que não são aceitáveis porque não são ponderadas, né? Não são ponderadas. Só quem vive sabe o que acontece. Quem vive, quem estudou e quem se capacitou como você, professora, tem ainda um poder e uma altivez maior em defesa disso. Mas a voz tem que ser de todos. Concordo, professor? Tem que ser de todos. Não tem que ser de todos. Porque, veja, na live que eu assisti ontem, o rapaz falou que essas ideias de inclusão escolar, elas acontecem dentro de gabinetes com ar-condicionado. Eu nunca trabalhei em gabinete de ar-condicionado. Eu sou pé no chão de escola. Eu sempre estive na escola, dentro da escola, como tantos outros. Não só eu, estou falando eu, porque no momento, né? Então, não é dentro do gabinete com ar-condicionado, nem dentro das muralhas da universidade, como se fosse a Ilha da Fantasia, que isso acontece. Isso acontece lá na ponta, na escola. Então, é esse pessoal que a gente tem que mostrar que, olha, não deu certo por conta de não atuação realmente de algumas pessoas. Porque tem trabalhos lindos, Paulo, tem trabalhos lindos na área da inclusão. Tem coisas assim que a gente fica, sabe, fala, gente, olha que coisa mais linda. E não são divulgados. Vamos começar por aí, né? As pessoas se fecham dentro da sala de aula e não divulgam as boas experiências. Precisamos começar a divulgar, para que se mostre que dá para fazer, que pode fazer, que tem como chegar lá, que não é para voltar tudo para trás, que isso é loucura, isso é coisa de gente que sentou no gabinete com ar-condicionado mesmo, que nunca esteve numa escola e que foi e viu isso aí. Agora, só uma parte, nós temos aí uma pessoa que diz que a educação é feita pela dor. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Vi isso lá no século XVI, XVII, quando começou a melhorar. Mas hoje em dia a educação é feita com amor. Sim. Ela tem que ser amorosa, senão não se estabelece diálogo. E o educador é aquele que educa para cuidar da dor do outro. Ele é curador, ele é facilitador, ele é orientador, né? Tá aí o Severino lá de Recife na live, está dizendo, eu ensinei xadrez a alunos especiais, ele é campeão lá em Pernambuco. Eu ensinei xadrez a alunos especiais e foi incrível. Não é? Mas eles são
incríveis, né? Eles têm... Esqueceram das sete... Das inteligências, né? Gente, nós temos que valorizar aquilo que ele tem de melhor, tá? Nem todo... Eu sou péssima em matemática. Sou péssima. Eu também. Física, jamais. As exatas, para mim, são terríveis. No entanto, eu tenho uma facilidade nas humanas. Tem alunos que têm uma facilidade para desenho. Por exemplo, o meu filho, ele não lê letras, mas ele tem uma leitura de imagens que surpreende. Ele ia até ser objeto de estudo na Federal por essa leitura de imagens. Então, veja, quando ele faz alguma coisa, ele conta a história através da imagem. Ele desenha ou ele lê através da imagem. Onde é que está o problema? Qual é o problema? Professora, então como tudo que é bom dura pouco, está acabando, mas eu quero mais, aquele sabor de bis. Quero te agradecer pela disponibilidade, te agradecer por esse momento formativo. Essa live, numericamente aqui tem poucas pessoas, mas depois ela é gravada no YouTube e vai ser mandada hoje ainda para um grupo de 146 gestores. É porque eles não podem agora, está todo mundo correndo, né? Paulo, grava e manda para a gente, que é da ANEC, Associação Nacional de Escolas Católicas. Eles pediram isso. Então eu quero te agradecer. Então tá bom, olha. Paulo, eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando aí alguma coisa sobre esse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Essa semana foi muito difícil para todos nós. E queria deixar uma mensagem que eu usei na minha tese e acho que é uma coisa que movimenta um pouco minha vida. O que é a utopia? Eu ando um passo, ela caminha 10, né? E eu vou atrás, ela caminha mais 10. A utopia serve para nos fazer caminhar, como o Galeano, né? Então, eu acho que a utopia nossa é ver todos os meninos na escola. Todos. Independente de classe, de raça, de deficiência ou não, de altas habilidades, qualquer... Todos na escola, porque a escola é deles. E a educação é para todos. Não é só para meia dúzia. Professora Tânia, né? Você tem um capítulo no nosso livro Mulheres Educadoras, e no dia 8 de março, já pode anotar na agenda, um jovem que toca 9 instrumentos, o Dudu do Cavaco, vai tocar em homenagem a você uma música e você vai receber esse troféu aqui. Chama Mulheres Educadoras. É o troféu da Malala, o troféuzinho. A professora Lucília vai receber agora dia 12, né? Ai, que coisa linda. Prepare-se, é o turbante dela, feito de jornal e revista, para quem escreve a história da educação no país. Se alguém não reconhece, é azar, nós não reconhecemos. Eu vou te mandar uma musiquinha. Eu tenho um amigo aqui que faz músicas, ele é músico, ele trabalha com projetos musicais, e ele fez uma música para Malala. Eu vou te mandar, é muito linda, chama Malala Lia. Malala Lia. Muito linda, eu vou te mandar, porque vale a pena também. Vale a pena. Mas olha, eu vou ficar ansiosa, porque, gente, quando eu encontrei aquele ator que fez aquele 8º dia, eu não resisti. Eu corri para ele e falei, je suis Tatiette. Gente, eles são demais. Eles são demais e eu fico assim encantada com todos eles, porque eu vou escrever no meu capítulo sobre isso. Eu trabalhei com jovens, adolescentes e adultos no momento de autoadvocacia. Então, eu acho que é por aí também, sabe? Por aí. Mas é isso. Agradeço muito, Paulo. Tá? Aguarde, dia 8 de março. Ai, gente, que deliciosa. Dia 8 de março, já está até marcado. Gratidão e alegria, professora. Eu sempre termino assim, viu? Um ótimo fim de semana, um abraço para a família. Estamos juntos aí. Estamos juntos. Um abraço para todos. Gratidão e alegria também. Obrigado. Tá? Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Tchau.